Olha, enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral começa quinta-feira o julgamento da ação do PDT, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O TSE reservou 3 sessões ordinárias para analisar esse processo. Ou seja, além de quinta, o tribunal poderá prosseguir o julgamento nos dias 27 e 29 de junho. Pode se estender até o final do mês. Vamos entender como é que vai ser esse passo a passo? Julgamento que começa na quinta-feira. Bom, primeiro o ministro Benedito Gonçalves vai apresentar o seu relatório, são 43 páginas. Depois vai ser feita uma sustentação oral pelo PDT, por até 15 minutos. O PDT que é o partido que entrou com a ação. Depois fala o advogado de defesa do ex-presidente por 15 minutos. Na sequência, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonete Branco, é quem apresenta o parecer do MPE. Na sequência, tem o voto do ministro Benedito Gonçalves. É um voto amplo, robusto. Se ele for ler o voto todo, vai ser uma sessão só para ele ler o voto. 3 sessões, né? Vai ser uma para ler o voto do relator. É importante fundamentar, ele pode também optar por um resumo, mas acredito que ele vai ler o seu voto na íntegra. E, por fim, o presidente Alexandre de Moraes vai colher os votos dos demais ministros. Como é que vão votar e quem vai votar nesse julgamento de Bolsonaro? A gente tem aí a cartela com os votantes nessa ordem. O relator, o ministro Benedito Gonçalves, depois o ministro Raul Araújo, o ministro Floriano de Azevedo Marques, o ministro André Ramos Tavares, depois a ministra Carmen Lúcia, que também é do STF, Nunes Marques, que também é do Supremo, e, por fim, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Cíntia, o que a gente vê muito olha, é difícil o Bolsonaro escapar. Já se trabalha, até ele, né, na própria fala dele, já tem dito que pode se preparar para o pior. Pode se preparar para essa condição de ficar inelegível. Então, indo nesse caminho, porque se não for nesse, tem vários processos que podem imputar nessa condição de Bolsonaro ficar inelegível. Como é que você vê o futuro da extrema-direita, o futuro do bolsonarismo a partir desse julgamento do TSE? Eu acho, Ananias, que a extrema-direita já se prepara para essa hipótese desde sempre, porque nós não temos visto o Bolsonaro como um líder de oposição. A gente tem visto ele como alguém isolado, como alguém que no começo não sabia bem o que fazer, adotou aquela postura de desaparecer, então já mostrou aquela fraqueza. Aquilo já foi sabe, uma ducha de água fria nas pessoas que esperavam que ele tivesse Ele deixou de liderar o grupo. Ele deixou de liderar. Ele, naquele tempo ali, que era um momento em que ele podia ter mantido aquele grupo até o final, mas não, ele deixou para lá, então ele abriu o caminho para o governo que estava chegando, e no governo que chega tem sempre aqueles que migram naturalmente, não precisa nem de muito esforço, né? E outros aos poucos vão migrando, então já se perde aí uma parcela. Ele é um líder importante? Porque o Bolsonaro, ele trouxe a extrema-direita, ele fez a extrema-direita emergir. Estavam submersos, ele conseguiu. Então, terá outra pessoa que vai manter essa extrema-direita assim? Me parece até aqui que o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas muito mais pelo poder que ele tem dentro do parlamento do que por uma empatia ou por uma possibilidade de tornar-se uma liderança com popular, mais popular, né? Digamos assim, popular. O que ele tem hoje é um poder dentro de um determinado grupo, que é um grupo grande, e aquele poder que ele mantém a ferro e fogo e que está até aqui dominando, sendo protagonista. Não vejo o Ciro, o senador Ciro, Tarcísio. Não vejo. Tarcísio, pois é, mas o Tarcísio corre por fora. O Tarcísio ele, Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio consegue se firmar como uma nova liderança, que vai ter uma pitada. Sabe o Tarcísio? É aquele, sabe o bolo Souza Leão? Que é aquele bolo que põe tudo no liquidificador e que fica pronto depois, que o pessoal chama popularmente de engorda marido. Sim. Pois é, eu acho que a extrema-direita vai pegar, e o Tarcísio é aquilo ali. Vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, traz aqui um pouquinho de Ricardo Salles,
né, vamos apimentar aqui com umas críticas aos movimentos sociais, vamos botar, mas vamos dar uma equilibrada lá, trazendo fulano de tal, que é mais supostamente de centro, e aí vai criar o personagem Tarcísio, porque até hoje eu não vejo o Tarcísio como... Eu não sei o que ele é. Eu não sei o que ele é. Eu não sei o que ele pensa. Você sabe o que ele pensa sobre os assuntos que interessam ao país? Eu não sei. Eu creio que ele vai para onde a banda toca. Então, ele é alguém, é um chuchu. Lembrando que ele já foi receitas do culinárias. governo Dilma, né? Sim. Depois ganhou notoriedade como ministro do governo Bolsonaro. Então pois ele tá dependendo do samba, né? Dependendo do samba, ele dança, de acordo. Osmando, como é que você vê aí o bolsonarismo e a extrema-direita, depois desse julgamento que começa depois de amanhã, com as projeções de que Bolsonaro de fato vai ficar inelegível, aí deixando de ser candidato, virando certamente cabo eleitoral, vai continuar, né? No cenário político, como é que você enxerga essa projeção aí? Olha, eu prefiro ficar com a possibilidade, com a realidade, que é a inevitabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o julgamento dele, a partir da quinta-feira, ele vai focar não apenas, já é uma decisão do TSE, vai focar não apenas na representação do PDT, que diz respeito àquele encontro com os embaixadores estrangeiros, em que houve toda aquela falácia contra o sistema eleitoral brasileiro. Ele vai se ampliar para pegar também outras manifestações que ocorreram, como o 8 de janeiro. Uma declaração da entrevista hoje do presidente do Superior Tribunal Militar, o general Francisco José Parente Camelo, ele diz claramente que há fortes indicativos de uma tentativa de golpe. Então, isso só reforça todos os argumentos contra o Bolsonaro, que estão provavelmente muito provados por depoimentos, por escutas, por decupação das gravações de Mauro Cid, de outros tantos. Então, eu prefiro aguardar o que o Brasil precisa aguardar de fato, que é esse julgamento, e que o Bolsonaro possa ser considerado realmente inelegível, para que fique provado, fique demonstrado para a sociedade brasileira que ninguém mais poderá fazer tentativas de golpes em pleno século XXI, quando o Brasil vinha num processo avançado de consolidação do seu processo democrático. Então, eu não gostaria de fazer apostas em relação ao futuro da extrema-direita, até porque isso não me causa nenhuma simpatia. Nem jornalisticamente eu gostaria de analisar isso, preferindo esperar o que de fato vai acontecer no julgamento do Bolsonaro no TSE. Muito bem, olha, já